Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanalizando-se. Aqui você vai encontrar tudo sobre psicanálise. Se você é apaixonado pela área como eu, seja muito bem-vindo. Aqui vai ter muito conteúdo para você. Bom, e a chamada é polêmica. Será que é o fim dos psicanalistas? Bom, meu nome é Kleber Madeira, eu sou estudante de psicanálise pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise, o IBRAPSE, e um apaixonado e entusiasta pela área. E hoje nós vamos falar sobre esse tema polêmico. Por que polêmico? Porque nesse ano de 2023 não se fala em outra coisa a não ser do ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial que vem revolucionando o mercado e ameaçando muitas profissões. E você vai entender o porquê disso. Bom, aqui eu estou com o ChatGPT aberto. Essa ferramenta, como dito, ela vai interagir com você como se fosse um ser humano. Só que ela tem uma grande vantagem, que é o quê? Nada mais do que ser um ser mais inteligente da face da Terra. Porque ela tem uma biblioteca de informações que é toda a internet, todo o conteúdo científico, livro, tudo que já foi produzido e lançado na internet é a fonte de pesquisa do ChatGPT. Então ela pega toda essa fonte e interage com você para trazer exatamente o que você quer buscar. Então, por exemplo, aqui você viu que eu já fiz algumas pesquisas na área, e digamos que você esteja pesquisando sobre um caso específico. Então, por exemplo, Ana sofre com as traições de seu esposo. Como Freud trace um tratamento Traça um tratamento. Vamos colocar aqui no chat GPT, vamos ver o que ele vai dizer. Olha só, como Freud, tratar o caso de Ana é necessário compreender as raízes de sua dor e a sua relação com a traição. Algumas perguntas-chave que poderiam ser feitas incluem, olha só, até as perguntas-chave de o que você falaria no set de análise, a inteligência artificial vai te trazer. Olha só, como você se sente sobre a sua relação com seu esposo antes da traição? Você já sentiu traída em relações anteriores? Como você lidou com essas situações, com essas traições anteriores? Então, ela vai te trazer ferramentas de como você extrair isso do inconsciente, trabalhando com essas informações dentro da associação livre. E você pode, inclusive, colocar aqui na ferramenta, caso você queira uma orientação unicotiana, lacaniana, enfim. Por exemplo, eu vou colocar aqui só para você entender o poder dessa ferramenta. Olha só que interessante. Como, por exemplo, Lacan. Então, como se fosse Lacan. Se Lacan estivesse tratando do caso de Maria, como seria esse tratamento? Como que ele faria com essa pessoa que sofre com a traição do seu esposo? Vamos lá. Coloquei aqui como Lacan. E olha só, como psicanalista de orientação lacaniana, para ajudar a Ana a lidar com seus sentimentos de traição, seria importante, primeiramente, estabelecer uma relação de confiança e segurança com ela, a fim de possibilitar uma análise profunda de sua subjetividade. Algumas palavras-chave que poderiam ser feitas incluem, ele começa aqui a trazer, então, as perguntas baseadas em toda a orientação lacaniana e não lacaniana, não mais em Freud. E isso é sensacional, porque ele começa então a trazer esse tratamento para o set de análise com base na orientação que você quiser. E veja que interessante que eu poderia dizer para a ferramenta que eu sou a Ana. Então, por exemplo, olha só, eu vou colocar, induzir a ferramenta como se estivesse num set de análise. Falou assim, sou Ana, e você é Lacan. Como posso superar essa dor? E olha que a ferramenta vai trazer. Olha que interessante, ele está conversando com a pessoa como se fosse Lacan. Como Lacan, sugiro que você seja objetivo em suas questões sobre a dor. A traição é uma situação complexa e difícil. E para superar você precisa primeiro compreender a natureza de seus sentimentos. É importante refletir sobre como você concebe a relação amorosa e o papel do seu parceiro em sua vida. Além disso, é importante você considerar a relação com a linguagem, a forma como você constrói seu sentimento de identidade e do outro. Perguntas que podem ajudá-la nesse processo incluem como você concebe o amor e a lealdade em sua relação. Olha que profundo isso. Como as palavras e conceitos sociais influenciam sua compreensão de si mesmo e dos outros. De que forma você utiliza a linguagem para construir sua realidade. Olha que interessante. Digamos que eu queira que ele explique isso de uma forma mais simples. Quer ver? Olha só o que a ferramenta faz. Me diga isso. Me diga isso. De forma mais simples. Mais simples.
E ele começa a trazer como se fosse um diálogo. Como superar a dor de uma traição? A traição pode ser uma dor profunda e complicada de superar, mas algumas coisas que você pode fazer para ajudar a lidar com seus sentimentos, aqui estão algumas dicas. E ele começa a traçar essa conversa como se fosse com o usuário. Gente, o ChatGPT é simplesmente sensacional, porque você consegue simular uma conversa de um set de análise aqui na ferramenta de inteligência artificial. E aqui a gente está de frente, obviamente, de uma disputa totalmente desleal, porque ela consegue interagir como se fosse qualquer profissional com uma base gigantesca de fonte, porque ela é uma biblioteca infinita de conteúdo. Eu poderia traçar aqui qualquer outro tipo de conversa. Eu quis fazer aqui ao vivo, mas só para você entender, eu fiz diversos testes aqui com ela, pedi para que ela me conversasse como fosse Unicode, tratando um caso específico. Ele trouxe as teorias, como seria essa conversa. Ele, inclusive, conversou como se fosse Unicode comigo, num set de análise. Gente, é simplesmente surreal o que essa ferramenta faz. Agora, me diga você, com essa ferramenta, você já testou? Se não testou, eu sugiro que você teste, que você sinta o poder que essa ferramenta tem. Obviamente que a chamada foi provocativa, né, a gente sabe que, pelo menos por enquanto, a profissão de psicanalista não está ameaçada, porque a gente sabe que a análise vai muito mais do que só perguntas e respostas, é muito mais da conversa em si. Mas é uma leitura corporal, do sentimento, das sensações, e isso a ferramenta de inteligência artificial, por enquanto, ainda não faz. Então, respondendo a pergunta da chamada, obviamente que não é o fim dos psicanalistas, mas a ferramenta ChatGPT, ela simplesmente traz esse cenário, ela traz uma série de recursos e ferramentas que podem auxiliar você, que é apaixonada por psicanálise, você que já atende. Então me diga aqui nos comentários, você acha que a inteligência artificial ela vai chegar a um nível de substituir o psicanalista? Ela vai conseguir trazer um cenário de conversas tão perfeitas, por ser uma fonte tão poderosa, ela vai conseguir traçar uma conversa tão significativa e poderosa como se fosse um psicanalista, ou até muito mais, obviamente, como você viu, ela pode trazer uma série de outros recursos. Comente aqui, eu te espero no próximo vídeo. Sugira aqui conteúdo, porque esse canal é colaborativo. A gente quer criar conteúdos de psicanálise pensando em você, que é apaixonado pela área como eu. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Compartilhe, curta, comente, se inscreva, ative o sininho, porque nosso objetivo é crescer como profissional. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.